Durante uma entrevista após participação na cúpula entre CELAC e União Europeia na Bélgica, Lula comentou a atitude dos agressores do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Repórter Luciana Verdolim de Brasília. Luciana, bom trabalho. O que declarou o presidente? Bom trabalho para você também, Tiago. Bom dia a todos. Olha, Lula foi bastante rigoroso, defendeu a necessidade de uma investigação e de uma apuração rigorosa de exatamente o que aconteceu. Ainda de acordo com o presidente, não dá mais para aceitar atitudes como a que aconteceram contra o ministro Alexandre de Moraes por brasileiros. A gente tem a declaração do presidente da República. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. O presidente Lula fez questão de ressaltar também a importância das negociações que se deram durante a cúpula da CELAC, lá na Bélgica. Fez questão de lembrar que avançou, no entendimento dele, avançou as negociações em torno do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Lula reafirmou que a avaliação do governo brasileiro é de que o acordo pode ser fechado até o fim do ano, mas admitiu que todos vão precisar ceder, que nenhum dos lados vai conseguir garantir tudo o que tem negociado. A gente tem a declaração de Lula. A Europa tinha feito uma carta agressiva. A carta que a Europa fez para o Mercosul era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que dois parceiros estratégicos não discutem com ameaças. A gente discute com propostas. Nós fizemos a resposta brasileira está sendo discutida com os 4 países e depois nós vamos, daqui a 2 semanas ou 3 semanas, entregar definitivamente a proposta para a União Europeia. Um dos principais pontos defendidos pelo presidente da República é exatamente mudanças no acordo no que diz respeito a compras governamentais. De acordo com Lula, não dá para abrir mão nessa questão e disse também que os europeus precisam entender que acordo não dá para levar tudo o que se quer. Lula deixou a Bélgica rumo a Cabo Verde, na África. Tem um encontro rápido com o presidente daquele país, José Maria Neves. É até uma parada estratégica para abastecimento de avião. É um encontro de cerca de meia hora, pelo menos essa é a previsão inicial, e o Cabo Verde faz parte, juntamente com outros 7 países, da comunidade dos países de língua portuguesa. Por isso, Lula fez questão de ressaltar a importância desse encontro. Logo depois, o presidente brasileiro embarca aqui para Brasília. Vale ressaltar que durante essa estadia lá na Bélgica, ele se reuniu com representantes de 10 países, além de participar das reuniões bilaterais da conferência, e disse também que já está marcado para o fim do ano um encontro de cúpula, um encontro com empresários brasileiros e alemães. Entre o Mercosul, a União Europeia e também o retorno do presidente Lula ao Brasil. Luciana Verdolim, até mais tarde. E já temos aqui o nosso comentarista Cristiano Beraldo para falar sobre as notícias do dia e também essas declarações de Lula. Beraldo, primeiro, ele falou sobre as agressões contra Alexandre de Moraes, dizendo que precisa se investigar, e aproveitou, claro, para dar uma alfinetada no governo anterior. E, na sequência, falou sobre a discussão entre a União Europeia e o Mercosul, sobre a carta que ele classificou como agressiva. Bem-vindo, Beraldo. Bom dia, Tiago, Paula, a todos que nos ouvem e assistem. O Lula, nessa manifestação em relação ao que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, fez o que um presidente da República precisa fazer, manifestar solidariedade. Realmente é uma situação indesejada você ter qualquer pessoa sendo agredida verbalmente, fisicamente, enquanto está ali na presença da sua família. Essas discussões elas devem acontecer nos campos adequados, e nunca com violência. Então, Lula faz esse gesto, agora usa isso sempre
com um propósito político eleitoral. Usa esse episódio, é um episódio que a gente precisa lamentar, como eu disse, mas usa isso para alimentar ainda mais esse quadro de polarização política, porque Lula percebeu que precisa se alimentar dessa polarização para continuar tendo força político-eleitoral. Então, é uma pena que ele trate um assunto tão importante dessa forma. Bom dia, Beraldo. Nessa viagem de Lula à Bélgica, ele também falou novamente sobre a regulamentação das redes sociais, ou seja, esse é um assunto que deve estar em pauta ainda muito fortemente nos próximos meses. Não, com certeza. A gente vê, por essas declarações, a gente vai colocando essas peças no quebra-cabeça e a gente percebe que existe um Brasil ideal para o Lula. O Brasil ideal é aquele Brasil em que esta polarização ela é alimentada em cima da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é onde ele tem a força dele, e é o país onde tem rede social regulada, a censura nas mãos do governo, tudo aquilo que a esquerda combateu lá durante o regime militar, figuras que estão hoje aí no governo, se dizendo tão democráticas, estão defendendo aquilo que eles combatiam lá atrás. Então a gente vê que o Brasil ideal do Lula é o Brasil que serve a ele, ao grupo político dele, não tem nada a ver com os interesses brasileiros. E a gente vê, inclusive, nessas declarações que ele deu em relação ao acordo União Europeia e Mercosul, ele é sempre um resmungão, você vê que ele não tem dimensão para poder fazer um discurso, uma negociação, trabalhar os bastidores para que ele já chegue com o problema resolvido. É sempre um resmungo público, achando que isso pressiona ou força alguém a tomar algum tipo de atitude. O mundo é muito mais pragmático do que Lula, mas ele ainda não entendeu isso, parece. E ainda sobre